No Jornal Nacional de hoje, eu trago um tema que me é muito caro, muito importante para mim, que é o jornalismo. Que o jornalismo em si nada mais é do que expor pontos de vista e deixar o ouvinte, o leitor, o assinante, quem está ali na nossa interlocução, decidir com base nos fatos, o que seria a verdade. Que verdade em si não existe, né? Eu poderia dizer que isso aqui, por exemplo, é um cantil, porque eu aprendi que a gente bebe água num cantil. Tem gente que chama de garrafa. Mas, porra, eu também bebo água em garrafa. Mas pra mim, garrafa é, sei lá, garrafa PET. Mas se você mostrar isso aqui pra uma pessoa que nunca viu esse objeto, ela talvez diga que se trata de uma geringonça ou algo numa língua qualquer, é o mesmo nome que a gente nunca tem ouvido falar, porque é um regionalismo, por exemplo. Se você mostrar pra uma criança, ela vai dizer outra coisa. Talvez ela diga que é um brinquedo, porque tem, sei lá, tem um pam-pam. Se você mostrar para um artista, ele, ela, ele, vão dizer que é um objeto que pode ser transformado em outra coisa. Começa esse Jornal Nacional de hoje falando sobre classe média. Classe média tem alguns dogmas. Dogmas não, acho que mais certezas, eu diria. Para a classe média, o tipo de trabalho que uma pessoa X desenvolve parece sempre ter muito a ver com o que essa pessoa quer para a própria vida. Então, eu, por exemplo, me formei em jornalismo para poder mudar o mundo. Pensava eu, né, lá nos anos 90, com 15, 20 anos. Mas também para poder levar alguma verdade para as pessoas. Depois eu acabei enveredando pelo caminho de agência de design, de marca, de propaganda, muito sobre servir uma ponta, né, um cliente, uma marca. E também abaixar a cabeça para esse cliente, muitas vezes fazer o que o cliente acha melhor, que é um caminho de tratar um pouco essa empáfia do jornalista e tal. Eu tinha muito isso, né? Continuo tendo, mas acho que menos. É um caminho de trabalhar um pouco da humildade. É claro que tem várias formas de ler isso tudo, né? Essa é a minha forma. Então, eu vou pegar como exemplo pessoas próximas minhas, né? Que são psicólogas, advogados, engenheiros. E a gente fica tentando justificar isso, né? Como se tudo precisasse ter um propósito, tudo precisasse de um conceito, como se a vida em si não valesse a pena, sem que você tivesse alguma coisa para entregar para o mundo, sabe? E aí eu me peguei pensando, ó, mas isso exclui um monte de recortes, como a minha mãe, que sempre quis ser arquiteta, sempre teve um sonho de conseguir projetar, de conseguir organizar, dar proposta para aquela coisa que ela faz muito bem, que é organizar as coisas, ter uma visão espacial única, conseguir encaixar as coisas nos devidos lugares, essa coisa meticulosa, que é parte do trabalho de uma arquiteta. Mas minha mãe não conseguiu, por causa, dentre tantas coisas, mas principalmente do machismo, do patriarcado. E eu penso em tantas pessoas pretas, por exemplo, em suas mais diversas nuances, muito ou pouco retintas, passabilidade ou não, todas essas pessoas que eu conheço que não conseguiram dar vazão a esses sonhos, porque o mundo ocidental, para dizer o mínimo, é um mundo racista pra caralho. Pessoas trans, então, bom, nem se fala. É um outro patamar, né? Elas estão lá embaixo, nessa pirâmide social. São subempregos, né? Maquiadoras, cabeleireiras, vendedoras de cosmético, vendem seus próprios corpos, suas vontades, suas próprias vidas, porque é o que tem, muitas vezes. E eu não estou em nenhum momento desmerecendo profissão alguma, tá? Mas é inegável que o salário de uma manicure, ou quanto uma manicure cobra para fazer as unhas num salão, não chega perto desse tal valor agregado, de se projetar um prédio, ou defender uma causa num escritório qualquer de advocacia, ou ser um grande criativo numa agência de propaganda. Os indígenas, então, bom, eu não posso falar muito sobre eles, elas, porque no meu círculo social simplesmente exclui essas pessoas. Os indígenas simplesmente não estão nos lugares em que a gente está. Isso me traz o episódio dessa semana de um podcast que eu gosto muito, o Rádio Novela Apresenta. Ele traz essa coisa de a nossa profissão meio que tem a ver com o que a gente quer da vida, mas ela falha porque exclui esses recortes. Tem um grande mérito das pessoas que produzem e vão atrás da notícia, voltando aqui a falar de jornalismo. Mas eu queria trazer à baila esse detalhe, que no final das contas não é um detalhe, é meio que quase tudo. Porque a gente está falando de corpos, de vidas que foram jogadas num lugar que não é delas. E essa classe média, da qual eu faço parte, da qual a maioria de vocês que me escutam faz parte, essa classe média é majoritariamente branca, cisgênero, heterossexual, patriarcal, de empregos que demandam dress code em centros comerciais com portões de ferro, paredes de mármore, ou nesse silêncio ensurdecedor, né, dos nossos home offices. Essa classe média, ela pensa que o mundo que é possível é somente o mundo dela mesma. A reflexão, na verdade o pedido que eu deixo para vocês é que vocês olhem para fora de MacBooks, dos iPhones, dos tênis Vans, das calças Khakis, porque o mundo definitivamente não é só dessa cor. E por hoje é só isso tudo.